Bom, muita gente deixa de ter uma rentabilidade melhor por não saber fazer um rebalanceamento de carteira da forma correta. Além disso, tem aquelas pessoas também que chegam ali na hora de aportar durante o mês e não sabe qual ativo escolher. Eu já cansei de fazer isso daí ao longo dessa minha vida como investidor. Por conta disso, eu quero te explicar hoje 4 coisas. A primeira delas, o que é e como que é que funciona esse rebalanceamento de carteira. A segunda coisa, quais ativos que você tem que escolher ao aportar mensalmente. A terceira, a gente vai fazer uma planilha na prática para facilitar essa tua tomada de decisão. E a quarta, no final desse vídeo, a gente vai ver se vale a pena ou não fazer esse rebalanceamento. Então fica comigo até o final do vídeo, porque isso vai te gerar muito valor. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E vamos lá, o que é e como que funciona o rebalanceamento de uma carteira de investimentos? Cara, o que é, principalmente? Tem vários autores de investimentos e gestores de fundos que são renomados, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que eles defendem o seguinte, que o sucesso da tua carteira está muito mais associado a você definir uma boa alocação de ativos do que você tentar acertar o tempo ideal de entrar numa ação e sair de uma ação, né? E tentar acertar o timing do mercado, como se diz. Então, o que é essa alocação de ativos? Você, antes de investir, você tem que mais ou menos se estudar e entender qual a alocação da sua carteira ideal, o que você quer atingir com isso. Vamos supor que você defina que metade da sua carteira vai ser renda fixa e outra metade renda variável. Só que dentro da renda variável você vai ter metade em ações, metade em fundos imobiliários. Pronto. Você tem uma alocação de ativos aqui, você tem uma estrutura a seguir. Dentro da parte de renda fixa, você vai dividir em quais ativos você vai querer. Dentro dos fundos imobiliários, quais ativos, quais setores. Dentro das ações também. Então você vai ter um percentual para cada classe de ativos e para cada ativo. Quando você vai começar a investir na prática, o que vai acontecer? Você vai começar a investir, só que a sua carteira vai ficar desbalanceada. Inclusive, a maior parte do tempo ela vai ficar desbalanceada. E aí, tem várias formas de você fazer esse rebalanceamento. Uma das formas é você fazer o rebalanceamento do patrimônio como um todo. Então, por exemplo, você tem uma carteira de 100 mil reais, ao longo do ano você viu que você quer ter 50% em renda fixa, 50% em variável. Então, você viu que no final do ano a renda variável subiu muito, chegou a 65%. E você ficou com 35% em renda fixa. Então você vai realizar parte dessa renda variável para jogar de volta na renda fixa e procurar equilibrar a tua carteira para aquele percentual que você definiu previamente. No outro ano, por exemplo, a renda fixa cresceu muito e a renda variável caiu, então a renda fixa tomou maior parte da carteira. Você vai fazer esse rebalanceamento de novo. Basicamente é isso. Não é só esse formato que tem para fazer um rebalanceamento de carteira, mas o conceito é esse. Você já sabe o que é um rebalanceamento de carteira. Outro formato simples também que acontece muito, que a maioria das pessoas pratica, inclusive eu, é você tentar rebalancear sua carteira, atingir aquele percentual ideal que você definiu no início, com novos aportes. Então, por exemplo, vamos supor, no cenário hipotético que você definiu, 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Quando você vai aportar no mês que vem, você vê lá que a renda variável subiu muito e que a renda fixa está faltando um percentual. Você vai aportar onde? Vai aportar na renda fixa. Só que você vai corrigindo com os teus aportes ali. Mais pra frente eu vou te explicar que não é tão fácil assim quanto parece, mas até agora o que importa é você saber o que é e como que funciona. E você já sabe isso até o momento. Beleza, mas como que você vai decidir onde que você vai alocar o seu capital? Quando você vai definir a sua carteira, você tem que levar vários pontos em consideração. Inclusive, são pontos subjetivos, são pontos individuais, porque as pessoas são diferentes umas das outras. Se tivesse uma carteira ideal, que não existe, eu jogaria ela aqui para você copiar, né? Mas não existe, porque as pessoas são diferentes. Então, você tem que levar alguns pontos em consideração, que seriam como se fossem os parâmetros da tua carteira de investimentos. O que são esses parâmetros? Cara, a primeira coisa que você tem que levar em consideração antes de definir o número de cada coisa o seu apetite a risco, quanto que você está disposto a correr risco. Cara, se você é um cara mais arrojado, não tem problema com variação do mercado, pô, você tem mais risco. Então a tua alocação de ativos vai ser diferente de uma pessoa que tem aversão a risco. Tá? Outra coisa, qual é o prazo para essa carteira? Se você precisa desse dinheiro líquido na sua mão ou se você pode deixar esse dinheiro mobilizado por mais tempo. Isso faz diferença na hora de alocar os seus ativos também. Tá? Outro ponto que é interessante é a tua parte emocional, é a tua parte da tranquilidade emocional. Há poucos anos nós vimos uma pandemia acontecer, cara, diversas pessoas estavam quase tirando a própria vida por conta do mercado, da queda do mercado. Você pode procurar notícias. Não vou botar aqui porque não é um assunto legal de ser comentado, mas acontece por conta de alocação de ativos. Então a pessoa estava numa alocação muito maior do que ela aguentava emocionalmente. Inclusive, tem um livro muito bom que fala sobre essa questão de alocação de ativos, é esse livro aqui, Investidor Inteligente, mas eu já vou adiantar para você.
A leitura desse livro é difícil demais de ser feita, porque o autor não escreve muito bem, mas o conteúdo é excelente, tá? Inclusive eu tenho uma planilha que eu recomendo algumas leituras, uns livros que eu já li. Eu vou deixar essa planilha aqui na descrição, depois você dá uma olhada lá, que tem mais ou menos o resumo de cada livro e tem um link da Amazon também para você comprar caso você queira, tá? Então você definiu esses parâmetros, agora você tem que definir a classe de ativos que vai compor a tua carteira, que nada mais é do que os tipos de investimento que você vai colocar ali dentro. Então vamos supor que você vai definir uma carteira que tem 4 classes de ativos: renda fixa, fundos imobiliários, ações e criptomoedas. Pronto. Você definiu uma classe de ativos de acordo com o seu apetite. Pô, Alexandre, eu não gosto de criptomoedas. Tira criptomoedas. Eu não gosto de renda variável. Tira renda variável. Deixa só renda fixa. Pô, Alexandre, renda fixa eu acho que não está me atendendo. Eu vou botar um pouquinho de renda variável e vou começar por fundos imobiliários. Renda fixa e fundos imobiliários. Então, você vai definir essa classe de ativos. Dentro da classe de ativos, por exemplo, renda fixa, você vai definir, pô, eu quero tudo em pós-fixado, pré-fixado, com IPCA, como é que eu vou fazer? Dentro dos fundos imobiliários, por exemplo, eu quero de quais segmentos? Quero de 3 segmentos, 4 segmentos, 2 segmentos? Dentro das ações, a mesma coisa. Você entendeu a ideia aqui, né? Então, definiu a classe de ativos, definiu o percentual em cada ação, em cada classe de ação ali que você vai escolher, você tem uma estrutura de alocação de ativos da sua carteira, formatada para o seu comportamento, para o seu apetite a risco. Então é assim que a gente define. Agora, como que você vai definir onde que você vai alocar? Para te ajudar com isso, eu vou fazer uma carteira hipotética aqui. Eu até anotei os números aqui no computador, mas depois eu vou botar uns prints aqui na edição para ficar mais fácil para você entender. Então, como que você vai decidir em quais ativos você vai colocar o seu dinheiro, em qual classe de ativo? Vamos lá, vamos considerar uma carteira inicial de 50 mil reais. Alexandre, mas eu não tenho 50 mil reais para investir. Não tem problema, cara. É só uma ideia, é só tirar um zero, bota 5 mil. Ah, Alexandre, 50 mil é pouco dinheiro, bota um zero a mais, 500 mil. Então, é só para você ter uma ideia. Então, vamos considerar uma carteira de 50 mil em 4 classes de ativo. Renda fixa, ações, fundos imobiliários e criptomoedas, e Bitcoin no caso. Então vai ser 25% em cada. Isso eu estou definindo agora aqui. Mas, Alexandre, eu não quero 25% em casa. Faz o exercício com outro percentual aí, beleza? Mas só para uma questão didática aqui. Então, considerando divididos em partes iguais, seriam 12.500 para cada um desses ativos. Então, eu teria 12.500 renda fixa, 2.500 fundos imobiliários, 2.500 em ações, 2.500 em Bitcoin. Então vamos considerar o primeiro cenário. A gente montou essa carteira, ela está redonda, toda balanceada, tá? E o objetivo desse rebalanceamento é manter esse percentual. Então, num possível cenário, mais para frente, o que aconteceu? A renda fixa subiu 10%, os fundos imobiliários caíram 10%, as ações subiram 20% e o Bitcoin subiu 100%. Isso numa janela de um ano. Então, beleza, como é que vai ficar essa nossa carteira hipotética? Então, a renda fixa saiu de 12.500 para 13.750, os fundos imobiliários caíram para 11.250, as ações subiram para 15 mil, Bitcoin subiu para 25 mil. E o total da carteira está em 65 mil reais. Esse é o primeiro cenário. A nossa carteira, então, ela está desbalanceada. Qual é o percentual real agora da carteira? Em renda fixa a gente tem 21%, em fundos imobiliários nós temos 17%, em ações 23% e em Bitcoin 38%. Então, com esse desbalanceamento, a gente tem que tomar uma decisão. Cara, vamos fazer o rebalanceamento para tentar buscar aqueles percentuais ideais ali do início da estrutura da nossa carteira, que é 12,5% para cada um. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente considerar o patrimônio de 65 mil e aí 25% para cada classe de ativos, então cada classe de ativos deveria ter R$ 16.250 na renda fixa, nos fundos imobiliários, nas ações e no Bitcoin. Então o que a gente vai fazer? O que subiu a gente vai vender esse excedente e distribuir nos que estão faltando, para todos ficarem com R$ 16.500. Aliás, R$ 16.250. Então para fazer isso, como é que vai ser? No caso do Bitcoin, a gente vai vender R$ 8.750 em Bitcoin, deixa ele 16.250. Em fundo imobiliário, a gente compraria 5 mil. Em renda fixa, nós compraríamos 2.500. E nas ações, nós compraríamos 1.250. No final desse rebalanceamento, a nossa carteira estaria como? Toda equilibrada de acordo com aquela primeira definição de percentual que a gente definiu. Beleza? E é importante dizer que nesse exercício aqui que a gente está fazendo, eu não estou considerando novos aportes. É para você entender a estrutura como um todo. Então vamos considerar um segundo cenário. A gente teve esse primeiro cenário e aí passou mais um ano, por exemplo. E aí, nesse segundo cenário, quais variações que aconteceram? Renda fixa subiu 8%, fundos imobiliários subiram 8%, ações subiram 15% e o Bitcoin caiu 30% no ano. Beleza? Então, se
a gente pegasse a carteira lá e não tivesse rebalanceado, ela estaria com os valores de 13.750 em renda fixa, os fundos imobiliários em 12.250, as ações em 15 mil e o Bitcoin em 25 mil. Eu estou considerando lá naquele primeiro cenário que a gente não rebalanceou a carteira. Então, teve o primeiro cenário de valorização, ela estaria dessa forma que eu estou te falando. E agora teve esse segundo cenário. Como é que ela ficaria? Então, renda fixa iria para 14.850, fundos imobiliários 13.500, ações 17.250 e Bitcoin 17.500. A carteira chegaria a um total de R$ 63.100. Isso sem rebalanceamento. Então, o que eu fiz aqui? Montei uma carteira de 50 mil, uma carteira ideal, com 12.500 em cada classe de ativos, são 4 classes de ativos. Em cima disso passou um cenário de valorização, em cima desse passou outro. E aí ficou assim no final. Agora, com o rebalanceamento, nós já estávamos no início do segundo cenário com 16.250 em cada classe de ativos. Beleza, tô entendendo isso aí, Alexandre. Como é que ficaria com essas valorizações que eu considerei aqui? A renda fixa iria para 17.550, fundos imobiliários 19.500, ações 18.688 e o Bitcoin iria para 11.375, que ele caiu 30%. Então, o saldo final dessa carteira rebalanceada chegaria a R$ 67.113. Se você pegar a diferença entre quem rebalanceou para quem não rebalanceou, nós daríamos uma diferença de R$ 4.000, é mais ou menos 6,36% a mais de retorno. Então, a pessoa que fez o rebalanceamento correto, uma vez ao ano, que eu estou considerando aqui, ela teria 6% a mais de retorno, R$ 4.000, nesse cenário hipotético aqui dessa carteira. Então, Alexandre, vale a pena ou não vale a pena rebalancear? Cara, matematicamente aqui, isso eu estou considerando sem reaportar, sem fazer novos aportes, eu estou considerando só a mudança estrutural da carteira, o ajuste estrutural da carteira, né? Então, sem prever questão de mercado, a gente está ajustando só para os percentuais que a gente definiu no início, tá? Então, é importante definir aqui que os percentuais que eu defini são iguais, fica mais fácil de tomar essas decisões, né? Então, analisando assim matematicamente, faz muito sentido fazer esse rebalanceamento. Só que as decisões financeiras não são só matemáticas. Eu vou aprofundar mais isso logo depois que a gente fizer a planilha aqui para você ver como que fica mais fácil de entender. Bom, eu comentei contigo que também tem como rebalancear fazendo novos aportes. Tá, Alexandre, mas eu tenho dúvida de onde eu vou aportar, como é que eu vou fazer para distribuir esses aportes. A gente vai fazer uma planilha na prática aqui agora, eu vou para a tela do computador. Mas antes disso, cara, vê se você está inscrito aqui no canal. Esses vídeos dão muito trabalho para ser feito e, pô, isso é um reconhecimento para mim. Quando a pessoa curte, eu entendo que, pô, o vídeo está dando certo, o vídeo gerou valor. Então dá uma curtida aí, vê se você está inscrito no canal, que isso já dá muito resultado. A gente chega a mais pessoas dessa forma, tá? Então eu vou fazer a planilha aqui para a gente rebalancear os aportes de acordo com a tua orientação da tua carteira. Bom, já aqui na tela do computador, eu fiz essa planilhazinha básica aqui para você. Você pode copiar aí. Depois eu vou ver de alguma forma de deixar aqui no Google Forms, aliás, no Google Sheets, e tentar deixar um link aqui para você baixar caso você queira. Mas é muito simples, cara. É mais fácil você fazer que é mais rápido, tá? Então eu botei aqui ativos, total, percentual atual, percentual desejado e a variação e a divisão do aporte. Vamos lá. Eu vou definir que eu vou ter 4 ativos, beleza? 4 ativos nessa carteira. Então, por que eu estou botando aqui ação 1, ação 2, ação 3? É só por fins didáticos. Você pode botar fundo imobiliário, você pode botar tipos de renda fixa, qualquer coisa que você quiser. Então, vamos supor que eu vou definir nesses ativos um percentual igual. Eu quero um percentual de 25% desejado nesses ativos. Então, eu vou botar em todos aqui 25%, beleza? Agora, eu tenho 1.467 nesse ativo, 1.256 nesse daqui, 1.784. Estou botando números aleatórios aqui para você ver mais ou menos como é que fica. Então, eu quero saber o percentual. Como é que eu vou saber esse percentual? Eu venho aqui, pego esse cara e divido pelo patrimônio total, que eu já somei aqui embaixo, ó, patrimônio total, né? Então, eu venho, clico nessa célula aqui, aperto no F4, já era, ele vai ficar absoluto. E eu já vou preencher automaticamente os outros percentuais. Então aqui eu fiz a soma desses carinhas aqui, né? E aqui eu fiz o percentual. Percebe que o meu percentual desejado é 25% para cada ativo. Só que um está com 25,39, outro está com 21, outro está com 30, outro está com 29. Então uns que estão acima, tem uns que estão abaixo. Bom, e como que a gente vai calcular essa variação aqui? Percebe que tem diferenças de percentual entre o real e o desejado? A gente vai calcular isso aqui da seguinte forma. A gente vai pegar aqui o valor que a gente tem em cada ativo e vai a gente vai subtrair dos 25% do patrimônio que nós temos. Então, eu vou botar aqui 25 vezes, eu vou botar a célula aqui do novo total. Por quê? Porque quando a gente botar o aporte aqui, ele já vai ajustar o novo patrimônio total, tá?
Então eu vou botar essa célula aqui de baixo, apertando F4 para ela ficar absoluta. Beleza, e aí vou preencher para todo mundo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nesse ativo ação 01, ele tem R$22 a mais do que o necessário. Esse daqui está faltando 188, esse daqui tem 330 a mais, esse aqui 144. Vamos supor, cara, que eu estou falando aqui de um salário, eu tenho um salário de 5 mil e eu aporto por mês R$1.000, beleza? Então vamos supor aqui que eu aporto R$1.000 por mês. Então, meu patrimônio iria para 6.777. Bom, então o que eu teria que fazer? Eu teria que aportar 227 na ação 1, 438,25 na ação 2, 424 na ação 25 e vender 89,75 nesse daqui. Só que, quando você faz o aporte, não é interessante você pegar o seu patrimônio e toda hora ficar rebalanceando para ele ficar redondo todos os meses. Porque esse rebalanceamento exacerbado, ele não vai te trazer mais benefícios. Então, é interessante você definir uma periodicidade para você considerar o rebalanceamento do patrimônio como um todo. Só que no aporte, você vai tentar preencher essas lacunas, ainda que fique algumas lacunas ali desajustadas. Então, por exemplo, vamos supor que a gente definiu aqui, ó, 450 nesse ativo, 420 nesse daqui, né? Esse daqui já dá o quê? 870. Então, a gente vai botar 130 aqui. 130 nesse aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui vai ser a divisão do nosso aporte. Então, vai dar R$1.000 certinho a soma desses itens aí. E aí, o que você deveria fazer? Deve fazer aqui depois. Você vai vir aqui e vai, no final do mês, no encerramento do mês, você vai ver quanto que tinha na ação 1, com mais esse aporte, quanto que tem na ação 2, quanto que tem na ação 3, quanto que tem na ação 4. Vai pegar esse valor total e aí vão aparecer novos percentuais. Se a gente colocar aqui, ó, aí vamos supor que variou. Foi lá para 1.780 esse daqui, foi para 1.567 esse daqui caiu para 1.432 e esse daqui foi para 1.590. Então, mudaram os percentuais de novo, tá vendo? Ó? Aí a gente vai ajustando no aporte. Você não precisa pegar o seu patrimônio como um todo e rebalancear todos os meses, tá? Mas é interessante você ver isso daqui, cara. Isso aqui faz muito sentido, parece muito bem ajustado quando a gente está falando de pouco patrimônio. Mas o teu patrimônio vai crescer. Então, vamos colocar um zero a mais, um dígito a mais aqui, ó, para aumentar essa tua carteira. E finge que você está aportando ainda os R$1.000 por mês todos os meses. Então, opa, errei esse último aqui. 15.432. Pronto. Então, vamos supor que essa carteira é de R$60.000, só que o seu aporte é R$1.000 por mês. Cara, às vezes a variação do teu patrimônio vai ter mais relevância do que o teu aporte. E aí não vai dar para você corrigir tudo com o seu aporte. Você tem que fazer pequenas correções ao longo do período que você vai rebalancear teu patrimônio. E quando chegar nesse período que você mesmo vai determinar, você vai lá e faz um rebalanceamento estrutural da carteira. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, para fazer o rebalanceamento e chegar nos 25% de cada uma dessas ações, você teria que aportar 1.700 em uma ação, 1.700 na outra, ou vender 1.700 na outra, e aportar 300 e pouco nessa e 600 e pouco nessa. Então, isso aqui fica difícil de fazer com um aporte só, se você tem uma capacidade financeira menor, né? Considerando que você não vai ficar vendendo ativo todos os meses, entendeu? Então, é mais ou menos assim que você vai escolher como que você vai aportar em qual ativo da sua carteira. Bom, entendido todo esse conceito, será que eu e você, a gente precisa fazer esse rebalanceamento todos os meses? Em qual período? A gente vai ver isso agora, se vale a pena ou não fazer esses rebalanceamentos, tá? Agora, deixa eu te lembrar de uma coisa. Eu escrevi um livro no ano passado, em 2025, te explicando como que você pode fazer para organizar a tua vida financeira, de forma que você saiba exatamente para onde vai cada pedacinho do seu dinheiro, quais são os ativos disponíveis no mercado para você começar a investir. Então, se você tem interesse em construir o teu patrimônio com calma, com parcimônia e investir de forma tranquila, dá uma olhada no link da descrição, vai lá, compra o meu livro, que eu tenho certeza que vai te gerar muito valor. Beleza? Mas vamos lá. Cara, será que vale a pena fazer o rebalanceamento da carteira? Bom, é interessante você lembrar de alguns pontos, tá? Você tem que considerar fatores que vão além da matemática. Como assim, Alexandre? Fatores que vão além da matemática? Eu comentei contigo lá em cima, tá? Você tem um item que vai mudar ao longo desse período, que é você. Você vai mudar como investidor. Eu vou te contar, por exemplo, aqui no canal eu falo muito sobre Bitcoin. Tem vários vídeos aqui falando sobre Bitcoin. E eu gosto muito de Bitcoin. Só que nem sempre foi assim, pô. Quando eu comecei a investir, eu não comecei considerando o percentual da minha carteira em criptomoedas, por exemplo.
em bitcoins. Inclusive, quando eu comecei a comprar Bitcoin, eu comprava Bitcoin e Ethereum. Hoje eu não compro mais outra criptomoeda a não ser Bitcoin. Então você vai mudar como investidor. Estou dando exemplo aqui de criptomoeda, mas a gente tá falando, pode falar de outros ativos. Você pode começar, por exemplo, de repente você não conhece muito o mercado, você fala assim, cara, eu quero ter 70% em renda fixa e 30% em renda variável. E nessa renda variável eu quero começar por ações. Então você pode definir isso. Só que ao longo do tempo, você vai mudar como investidor, o teu patrimônio vai crescer, tudo isso influencia na tua alocação de ativos. E aí você vai mudar essa estrutura. Você fala assim, cara, talvez esse 70% em renda fixa não faça sentido para mim, eu quero jogar uns 50-50. Só que nesse meio do caminho até você mudar, a sua carteira já está sendo montada. Então ela vai estar lá 70-30, só que você quer passar ela para 50-50. Então a maior parte do tempo a tua carteira vai estar desbalanceada, cara. E é interessante você saber que isso é normal. Gera tempo para você chegar no percentual ideal da sua carteira. Além disso, ao longo do tempo, é tudo dinâmico. Então, a orientação de balanceamento de carteira, no meu ponto de vista, ela não deve passar de uma orientação para você. Ela não deve passar de uma, mais ou menos, orientação, porque você vai mudar ao longo do tempo. Então você não precisa ficar tão engessado, não, minha carteira tem que estar toda hora alinhada com esse percentual aqui. Porque senão, cara, você vai entrar numa loucura de ficar querendo vender ativos para comprar outros ativos, sempre achando que está vendendo na alta e comprando na baixa. Nem sempre você vai estar fazendo isso. E aí leva a você considerar o terceiro ponto que eu quero comentar contigo aqui, que é o quê? Você tem que considerar os fundamentos dos seus ativos antes de você fazer o rebalanceamento. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma ação da sua carteira caiu 10%, que para uma ação é um absurdo de queda. Aí você fala assim, não, caiu, então é oportunidade. Eu vou vender uma ação que valorizou 20 para aportar nessa que caiu 10. Só que nessa que caiu 10 é tipo uma blockbuster aí da vida aí, daquela que era locadora de filme, que acabou a empresa, ela perdeu fundamentos. Ou, por exemplo, num fundo imobiliário, é um fundo que está extremamente endividado, está com uma vacância altíssima e essa dívida ele comprou, pegou essa dívida para pagar rendimentos para os investidores. Só que o mercado já está precificando isso. Aí você não olha os fundamentos, vai lá e fala, pô, oportunidade, esse fundo aqui ficou mais barato, vou lá e vou reaportar. Não, cara. Você tem que avaliar, no momento que você for fazer esse rebalanceamento, você tem que avaliar, passar um pente fino na tua carteira e ver quais ativos que fazem sentido, quais que ainda têm fundamentos, quais que não têm mais os fundamentos que você julga como necessário, e aí você vai fazendo o rebalanceamento. Como que eu faço? O rebalanceamento da minha carteira eu faço na maior parte das vezes por aporte, novos aportes. Só que os meus aportes são muito pequenos frente ao meu patrimônio. Então eu fico sempre numa batalha ali para ir ajustando o percentual da minha carteira. Por quê? Eu não faço rebalanceamentos estruturais na minha carteira de periodicidade curta. O prazo mínimo para eu olhar para minha carteira, passar o pente fino completo a ponto de querer rebalancear é pelo menos um ano. Tá? Inclusive, tem vários prazos que você pode seguir, mas eu acho que não seria interessante você fazer esse rebalanceamento estrutural por menos de 6 meses, cara. Até porque você não é um fundo. Fundo de investimento é interessante fazer esse rebalanceamento, por quê? Porque eles têm que entregar resultado por trimestre, por quadrimestre. Então eles têm que reportar isso aí. Então o ajuste é toda hora ali uma gestão super ativa. Nós, aqui, eu e você, a gente gasta mais tempo trabalhando do que sendo investidor. Então nós temos que selecionar bons ativos, inclusive falando em selecionar bons ativos, eu fiz um vídeo agora semana passada, se não me engano, retrasada, falando sobre como selecionar bons fundos imobiliários. Se você não tem noção de como que faz isso, dá uma olhada nesse vídeo, e essa teoria você se aplica para outros ativos também. Só de você selecionar bons ativos, você já poupa muito risco. Né? Então, no rebalanceamento da sua carteira, uma vez que ela tenha bons ativos, você não precisa toda hora ficar, todo mês, querendo rebalancear a carteira de forma estrutural. Tá? Então, normalmente eu tento fazer nos aportes. Só que meus aportes são pequenos frente ao meu patrimônio. Então, minha carteira sempre está desbalanceada. Se você olhar agora, ela não está no percentual ideal que eu quero para mim. Tá? Então, e tem outro ponto também que não vale a pena comentar nesse vídeo aqui, que eu não deixo minha carteira muito estruturada. Beleza? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Cara, a pessoa define uma alocação estrutural, só que chegou uma crise no mercado, a pessoa vai e toma decisão na emoção. A alocação estrutural que você define no início é justamente para tirar o teu emocional. É o que comenta nesse livro aqui. Você tira o emocional da decisão e toma a decisão igual um robô, seguindo aquele percentual que você definiu para você. Esse é um dos erros que as pessoas mais cometem. O outro é o seguinte, excesso de ajuste. A pessoa todos os meses, não, vou vender esses ativos aqui que subiram, vou
vou comprar esses que caíram. Não, esses aqui que caíram eu vou tirar da minha carteira, eu vou comprar outros ativos. Tá toda hora girando a carteira ali, vu, vu, vu. Inclusive tem um estudo dos Estados Unidos que mostra que as carteiras que performaram melhor são carteiras de mulheres viúvas, que tinham sido montadas pelos seus maridos quando estavam vivos, e essas mulheres nunca mexeram nas carteiras. Ou seja, o tempo trabalha melhor pra gente que investe, pô. Então você não precisa ficar fazendo ajuste toda hora no seu patrimônio, tá? E outra coisa, copiar carteira de terceiros. Aqui no YouTube muitas pessoas têm mostrado carteiras públicas, né? Com intuito didático. A maioria das pessoas, eu não fiz isso ainda, e não pretendo fazer. Né? Mas qual é o erro de quem está assistindo? Querer copiar a carteira do cara, sendo que vocês são pessoas completamente diferentes. E aí você vai agir de forma diferente da pessoa. Não sabe qual é o objetivo da outra pessoa por trás daquela carteira ali. De repente é diferente do seu, tá? Então, cara, rebalancear não é maximizar teus ganhos absurdamente, é você ajustar a tua carteira para a orientação que você quer, para o nível de risco que você quer, para o nível de segurança que você quer, para o nível de liquidez que você quer e para os teus objetivos. Pensa nisso na hora de definir a tua carteira. E me diz aqui nos comentários, você faz um rebalanceamento de carteira e de qual período que você faz esse rebalanceamento? Eu te espero nesse próximo vídeo aqui.